Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 4 do livro Mindset, onde nós vamos falar sobre a mentalidade de um campeão. E quando fala sobre mentalidade de um campeão, a primeira coisa que vem na minha cabeça, um exemplo, é do Cristiano Ronaldo, que quando ele entra num estádio e a torcida do time adversário, a torcida tá vaiando ele, xingando ele entra ali focado, ele não dá atenção para a torcida, ele não dá atenção para os repórteres, ele não briga, ele não xinga, ele vai lá, entra em campo e faz 3 gols. Isso é o mindset de um campeão. Ele consegue se blindar do barulho que está aí fora, ir lá e fazer o que ele sabe fazer de melhor e entrar em alta performance. Então é sobre isso que eu vou falar para você hoje nesse vídeo. E eu tô com uma novidade aqui. Eu vou usar um mapa mental. E aí eu quero que você fale para mim depois no final se você gostou disso. Então eu vou compartilhar minha tela com você aqui. E antes de entrar no conteúdo dessa aula, no capítulo 3, eu falei sobre o Thomas Edison. Quando ele era criança, ele chegou com um bilhetinho da escola para a mãe dele. E aí a mãe dele pegou e leu para ele o bilhete. A escola falou que você é muito inteligente e você não pode mais fazer parte daquela escola. Então eu vou ter que ensinar você em casa. Foi o que a mãe dele falou para ele. Depois que a mãe dele faleceu, enquanto ele estava ali arrumando as coisas da casa, ele encontrou o bilhete original e no bilhete estava escrito assim: o seu filho, ele não está conseguindo acompanhar a turma, e para que ele não atrapalhe a turma, nós estamos expulsando ele da escola e você vai ter que ensinar ele em casa. Ou seja, ela criou nele uma crença de que eu sou inteligente, eu tenho potencial, eu sou especial, né? E no capítulo anterior, a autora falava sobre isso, que você não pode ficar só elogiando as qualidades, que você tem que também elogiar o esforço. Então, se a gente tiver essa sabedoria, aí sim a gente consegue nos ajudar e ajudar o próximo. O que a autora traz aqui? Ela fala o seguinte: se você ficar só falando, você tem um dom, você é especial, você é muito inteligente, a pessoa pode cair na zona de conforto e achar que ela não precisa se esforçar para conseguir as coisas. Esse que é o perigo que a autora nos traz. Tá? Então é isso. Então bora lá, vamos entrar no capítulo 4. Talento nato. Muitas pessoas acreditam que essas pessoas que se destacam muito são pessoas que nasceram com um talento nato, né? Aí no livro ela dá o exemplo do Muggsy Bogues, que é um jogador de basquete da NBA e ele tem 1,57 de altura. Quando um jogador da NBA poderia ter 1,57? O que ele fez? Porque os caras da NBA todos têm acima de 2 metros. Ele usou essa altura dele para jogar lá embaixo, onde os caras altos não conseguiam pegar ele. Então ele se destacou, ele fez a fraqueza dele a força. Aí tem também o exemplo do Bolt, que eu não sei porque que o corretor mudou aqui, mas o Bolt tem 1,95 de altura, ele é muito alto para ser um velocista. Tanto que na largada dele ele é mais lento depois que ele vai ultrapassando. E ele ignorou isso, o biotipo dele. Ele foi para cima e ele acreditou. Muhammad Ali, ela fala no livro também, ele não tinha as medidas ideais, porque naquela época o treinador ele ficava medindo os atletas para achar aquele cara que era o biotipo perfeito, e o Muhammad Ali não se enquadrava no biotipo perfeito. E Muhammad foi um dos maiores boxeadores do mundo, foi o cara que deu origem ao filme do Rocky Balboa, né, do Sylvester Stallone, quando o Sylvester Stallone assistiu uma luta dele. Que o Michael Jordan, quando ele estava no colégio, ele foi cortado do time, do colégio, da seleção, né? E aí quando ele chegou em casa, deu a notícia para a mãe dele, olha de novo, né? A sabedoria da mãe. A mãe dele falou o seguinte para ele: volta lá e seja disciplinado. E aí ele pegou isso e ele voltou, e aí ele se dedicou, ele falou assim: eu vou ser o mais empenhado do que qualquer outro jogador. E aí ele usou esse mindset de crescimento, né? O esforço e a disciplina fez dele esse mega atleta que ele virou. O Michael Jordan fala o seguinte: a solidez mental, ou seja, o controle mental e o coração são muito mais fortes do que qualquer vantagem física que você possa ter. Ou seja, mesmo que você não tenha o biotipo perfeito, se você tiver um controle emocional, se você tiver amor no seu coração por aquilo, isso vai fazer você superar aquela qualidade que às vezes você não tem, né? O biotipo perfeito, porque a gente vê muitas pessoas aí com um biotipo perfeito e elas também não têm desempenho. Então o biotipo ele ajuda, mas ele não garante o sucesso. A mente e o desempenho agora, vou falar. Vocês acreditam que quem tem talento não precisa de esforço?
Algumas pessoas, elas nascem com mais facilidade para algumas coisas, nós já falamos sobre isso. Aqui eu vou dar o exemplo do Ayrton Senna, que ele não era o melhor piloto na chuva, ele perdeu uma corrida na chuva, e depois desse dia, toda vez que chovia, ele pegava o carro dele e ele ia treinar. Depois, ele virou imbatível na chuva, ninguém ganhava dele mais. Por quê? Porque ele fez a fraqueza dele uma força. É o esforço, a dedicação, o treino, isso faz você ter uma habilidade que te sobressai. Nós gostaríamos de pensar em nossos campeões como se eles fossem super-heróis, que eles nascem diferentes de nós, eles nascem prontos. Nós não gostamos de pensar que eles são pessoas comuns, que são extraordinárias, porque eles se esforçaram e tiveram disciplina para isso. Se você pegar no YouTube, tem um vídeo do Nuno Cobra, que foi o treinador físico do Ayrton Senna, e ele fala lá no YouTube, ele fala assim, o Ayrton, ele era muito fraco, ele não tinha nenhuma habilidade especial, mas ele tinha algo que é a coisa mais difícil do ser humano. Ele tinha a paixão pelo autodesenvolvimento do ser humano, em buscar sempre aperfeiçoar, em buscar se tornar melhor. É por isso que ele chegou onde ele chegou. E a força de um campeão é a capacidade de ir fundo e encontrar forças, mesmo quando as coisas estão contra você. E a origem dessa força está no mindset, é isso que a doutora fala nesse capítulo. O mindset de crescimento, ele significa fazer o melhor possível e aprender e aperfeiçoar com o que você tem disponível. Ela fala também que o mindset de crescimento, ele te dá motivação para você despertar quando você se depara com um desafio, com algo que está difícil. A pessoa que tem um mindset de crescimento, ela gosta de desafio e ela quer ir para o próximo nível. É como se você estivesse jogando videogame e você chega numa fase lá que está muito difícil. Você fica lá tentando até conseguir. E as pessoas de mindset de crescimento, elas gostam de dominar o processo, dominar a habilidade, essas habilidades que vão levar ela ao sucesso. Elas vão treinando essas competências. Ela olha... Qual que é a minha fraqueza? Igual o exemplo do Ayrton Senna, é a chuva, é treinar na chuva, então eu vou treinar na chuva, porque eu quero desenvolver isso. Agora uma pergunta para você, você se considera incompetente para praticar esporte? Talvez quando você era criança você tentou algum esporte, você era o último a ser escolhido, né? Assim como eu no futebol. Eu sempre fui ruim de futebol. E no livro ela fala o seguinte, ela fala que talvez você não era incompetente nesse esporte, você só não treinou e não se esforçou o suficiente. Talvez você não teve um mentor, um mestre, um treinador que ajudou você a desenvolver essa habilidade. Então essa é uma outra coisa que ela fala que é legal. Às vezes um dom pode ser uma maldição, porque isso, quando você acredita que você não precisa se esforçar para desenvolver aquela habilidade, você entra na defensiva quando alguma coisa dá errado. Agora eu quero que você pense nas vezes em que você teve que buscar forças lá no fundo e como você conseguiu fazer quando você se deparou com situações difíceis na sua vida e você conseguiu sair do outro lado. O recado para fechar esse vídeo é assim, quanto mais você conseguir fazer isso, ir lá dentro de você e buscar essas forças, mais recompensas você vai ter na vida. E agora eu quero que você compartilhe comigo aqui nesse vídeo se você gostou desse novo modelo que eu trouxe com um mapa mental da resenha do livro e qual fichas caíram, qual foi o insight que você teve. E também coloca para mim qual que é o próximo livro que você quer que eu fale, que eu faça a resenha aqui, tá bom? Marca as pessoas que precisam ver isso. Se você gostou, compartilhe esse link com o maior número de amigos possíveis, tá bom? Um grande abraço e até o próximo. Valeu!